Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise e interpretação do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição deste vídeo. Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 1º de março de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 27, 26 e 25, ainda nós não temos o acumulado disponível no site do IMET para o dia 28, mas claramente a gente vê aqui a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, e essa atuação também deve ter pego o dia 28 e hoje durante o dia 1º ela também deve continuar, principalmente a atual aqui na região mais centro-norte de Minas Gerais, como também aqui sobre a região de Goiás. Outro destaque ainda é que a ZCIT está ajudando na formação de chuvas aqui sobre mais a região extremo norte do país, pegando bem aqui tanto o Pará como os estados do Maranhão, do Piauí e em alguns momentos avançando aqui sobre o Ceará, sertão de Pernambuco, chegando aqui até a região, por exemplo, do sertão da Paraíba. Também nós vemos ainda claramente a atuação aqui de alguns pulsos que se desprendem da ZCIT e trazem chuva aqui para a costa leste do Nordeste e parte da costa norte do Nordeste. Então, quando a gente olha o acumulado entre os dias 25 e 27, nós vemos claramente aqui a atuação tanto da passagem do último sistema frontal e a formação das ACAS, como também ainda a atuação da ZCIT, pegando bem aqui a costa norte e o extremo norte aqui do Brasil. Então a gente vê claramente toda essa atuação, a junção desse transporte de umidade da Amazônia chegando a interagir aqui sobre a região sudeste do país, como também a passagem de uma frente que trouxe chuvas aqui mais na região costeira entre Santa Catarina e Paraná, também aqui na região de São Paulo. Então o que a gente vê claramente são chuvas bem distribuídas na maior parte do país. Aquele sistema de alta pressão ainda está atuando de forma mais fraca, pegando bem a parte aqui da costa leste do Nordeste e da costa aqui do Sudeste do país, mantendo toda essa região aqui, principalmente do centro-leste da Bahia, com um período mais seco aí prolongado. Contudo, a gente já vê que esse período seco ele acaba sendo rompido em alguns momentos, ocasionando algumas chuvas ali locais, mas também nada tão significativo a ponto de mudar muito a percepção de um período mais seco sobre a região. Então a gente vê claramente aqui que tem essas chuvas que ocorreram. Aqui o destaque é a bacia do rio Xingu, que fica aqui no leste do Pará, e a bacia do Tocantins-Araguaia, que fica entre o Pará, e também o Tocantins aqui, Goiás e o Mato Grosso, e também a bacia do Xingu chega aqui na região do Mato Grosso. Nós vemos aqui claramente que tem uma precipitação aí nos últimos dias bem constante, todo dia está chovendo, mesmo que pouco, mas está chovendo e ajudando a manter a elevação da vazão, como na própria previsão para os próximos 7 e 15 dias, essas chuvas devem continuar e nós devemos ter a manutenção da elevação gradativa das vazões nas bacias do Xingu, ali para o aproveitamento do Belo Monte, e as bacias do Tocantins-Araguaia para a bacia ali para aproveitamento do Tucuruí. Então, o norte deve apresentar uma boa recuperação das vazões ainda durante esse início de março. Olhando bem agora a previsão do modelo Cosmo, então o que ele está mostrando para os próximos 7 dias, entre o dia 1º e o dia 8, é a manutenção aqui dessa chuva mais localizada na região sul do país. Nos últimos vídeos eu venho falando isso, que teria uma troca de locacional. Então pararia de chover aqui, por exemplo, entre o norte de Minas, região da Bahia, e voltaria a chover aqui na região centro-sul. Então é o que está acontecendo e é o que vai acontecer e continuar nos próximos 7 dias. Então a gente vê claramente esse tipo de formação. Porém, o que vai acontecer é que lá para o dia 7, dia 8,
a gente começa a ter novamente uma mudança. A gente vê aqui a frente passando, a formação de umas acas, atuando aqui entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Então, o que vai acontecer aqui nesses primeiros dias agora, a gente deve ter realmente a concentração de uma chuva mais na região centro-sul. Depois passa um sistema frontal aqui. Esse sistema ele vai avançar sobre o país e com isso ele deve atingir aqui aos poucos no seu deslocamento, chegando a atingir o sul de Minas, bacias do Rio Grande, do Paranaíba, e ele está passando bem lentamente. Então, quando ele chegar aqui na região norte de Minas, vai ser lá para o dia 12, dia 13 aproximadamente. Então, ele vai ter esse avanço desse sistema e vai voltar a chover aqui, pegando bem as bacias de São Francisco, por exemplo. Aqui a bacia, a região de Serra da Mesa, a região do quadrilátero dos reservatórios em si, né, que fica aqui entre Goiás, São Paulo e Minas Gerais. A gente tem aqui esse padrão de chuva que deve persistir. Região norte aqui eu não falo muito, até porque está tendo essa manutenção dessa chuva mais localizada sobre essa região. A gente vê claramente que mantém aqui esse padrão com essa chuva bem distribuída, e é o que deve acontecer nos próximos 7 dias e é o que já vem acontecendo anteriormente. A Zecito está localizada ainda aqui próximo à região da linha do Equador e em alguns momentos ela interage bem aqui com as chuvas na região do norte e do nordeste e também aqui parte da costa leste. E a gente vê também que apesar desse sistema de alta pressão ainda estar atuando aqui sobre parte do nordeste, começa a apresentar mais pulsos das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste. As PUAs elas começam a avançar e interagir bem com a costa leste do nordeste. Então, os próximos 7 dias esse panorama. Então, volta a chover na região centro-sul, fica mais seco aqui entre o sudeste e o nordeste do país. Então, olhando bem agora a questão dos mapas, né, de pressão, a gente vê claramente que a alta pressão aqui ela está se mantendo, mas em alguns momentos ela é rompida, né, pelo avanço desses sistemas aqui de baixa pressão. Associado a esse sistema de baixa pressão, a gente tem a formação de frentes frias e com isso elas conseguem avançar e conseguem ajudar aqui tanto a trazer chuva para o país como a formação de zacas. Então o que a gente está tendo é aquele jogo de gangorra barométrica. Nesses próximos 7 dias a alta pressão ganha um pouco de força, interage sobre parte do sudeste e do nordeste do Brasil, pegando bem aqui a Bahia, centro-norte de Minas Gerais. E as frentes elas passam, mas sendo que elas ficam mais concentradas na região centro-sul e volta a chover na região centro-sul. Daqui a alguns dias, lá para o dia 8, dia 9, esse sistema frontal ele ganha força, então ele vai avançando, consegue afastar um pouco essa alta e romper essa barreira, trazendo aqui a possibilidade de formação de umas acas lá para o dia 10, já aqui mais na região sudeste, né, pegando bem a região sudeste e fazendo essa interligação com a umidade da Amazônia. Então volta a chover novamente em Minas Gerais, a Bahia, e aqui a região centro-sul volta a ficar seco. E olhando a altura geopotencial, a gente não vê nenhuma anomalia positiva de geopotencial ou algum geopotencial assim fechadinho, né, como a gente está vendo aqui, na região central do país acima de 590. Seria os 5.900 ou 590, né, nesse modelo do GFS. Então a gente vê claramente que está aqui tendo uma anomalia mais negativa, mas aquela questão de bloqueio atmosférico que a gente esperaria, né, como aconteceu alguns anos anteriores, o pessoal estava esperando que pudesse acontecer, provavelmente nos próximos 15 dias não vai acontecer. Então o modelo está mostrando sempre um sinal bem parecido, em alguns momentos fica levemente abaixo, né, fica com a pressão mais baixa, e em alguns momentos a pressão fica mais alta, mas na média tem aí tudo indo normalmente, como deveria acontecer essa época do ano, nada mais do que a própria climatologia, e com isso a gente tem a possibilidade de formação de chuvas e a continuação de chuvas na maior parte do país ao longo dos próximos 15 dias. Olhando agora, né, o que o modelo está mostrando, a gente vê que o GFS, aliás, ele está mostrando uma chuva mais localizada na região centro-sul até o dia 7, dia 8, depois passam à frente, essa chuva avança, consegue chegar aqui na região de Minas Gerais, lá para o dia 10, dia 11,
começa a ver a formação típica de uma zona de convergência do Atlântico Sul, com a chuva chegando até a região da Bahia. Então, esses primeiros 7 dias, a gente deve ter uma chuva mais concentrada na região centro-sul. A partir do dia 8, a gente começa a ver uma mudança, por causa devido à passagem da frente. Essa frente ela consegue avançar e chegar ali, interagir até a região centro-oeste ali da Bahia, trazendo chuva principalmente entre as regiões de Minas Gerais e da Bahia, né? Observando sempre essa região mais costeira aí, que vai desde o Rio Grande do Sul até a costa do leste e do nordeste. A gente vê essa interação porque as regiões mais para dentro do continente ela está mantendo esse padrão de chuva, né? Principalmente ali a região norte do país. A gente vê esse padrão de chuva aqui ainda continuando, com chuvas bem distribuídas. O grande destaque de troca, né, locacional de chuva é realmente aqui nessa região mais próxima à costa leste do país. Então tem uma chuva nesse começo mais localizada aqui na região centro-sul. Depois, lá para metade do mês, a chuva avança e consegue chegar a interagir aqui entre Minas e a Bahia, e volta a chover de novo na região, até porque a alta pressão ela começa a perder força já lá para o dia 7 e dia 8. A chuva avança, chega dia 10 no norte de Minas, depois avança mais um pouco e chega aqui na região no centro-oeste da Bahia ali, lá para o dia 14, dia 11. Então a gente vê esses panoramas. Agora, segunda quinzena, acho que vai acontecer algo bem parecido. A gente vai ter uma manutenção dessa chuva ali na terceira semana do mês de março e provavelmente na última semana, está um pouco longe para afirmar, mas eu acredito que volte a chover mais na região centro-sul do país, porque essa alta tem uma tendência de ganhar mais de força. Mas isso na verdade é só um achismo mesmo, porque ainda não tenho informação com isso. Mas se seguir a lógica que seguiu o mês de fevereiro, a gente deve ter esse tipo de transição, porque pelo menos esse início de março ele está bem parecido aí com o que aconteceu em fevereiro, uma região chuvas mais concentradas na região centro-sul, depois as chuvas voltam a atuar aqui sobre Minas e a Bahia, e depois, assim, na virada do mês, volta a ter chuva na região centro-sul. E nas demais regiões do país, né, a chuva se mantendo, como a gente viu realmente nesses últimos dias. Destaques ainda para a bacia do Xingu e do Tocantins, que estão apresentando muita chuva e vão continuar apresentando ao longo do mês de março, pelo menos nos dados dessa primeira quinzena. Já para abril, depois eu vou falar um pouco mais à frente no mês, mas a gente já entra já em um período seco nessa região mais central do país e já não devemos ter tanta interação de frentes. E as chuvas elas voltam a ficar concentradas realmente aqui na região centro-sul e aqui mais no centro-norte do país. Olhando a questão da temperatura, o que a gente vê claramente é a manutenção aí do estado próximo à climatologia. Em alguns momentos uma temperatura levemente mais baixa, em outros momentos uma temperatura levemente mais alta, mas nada que provoque uma onda de calor muito forte ou uma onda de frio muito forte. Então, na média, para os próximos 15 dias, temperatura dentro realmente da normal climatológica. Observando o armazenamento de água no solo, a gente vê que nessa troca de locacional de chuva, né, a gente começa a ter uma maior concentração de chuva na região centro-sul, pegando bem aqui desde a região central do Paraná até a região central aqui do Rio Grande do Sul, pegando bem as bacias do Iguaçu e do Uruguai, que são bacias bem importantes para a região sul, né? Questão de armazenamento de água para ser utilizado no setor elétrico. E em compensação, né, volta a chover mais concentrado na região centro-sul, região aqui entre Minas Gerais, a gente começa a ter um declínio mais acentuado de armazenamento de água no solo. Em consequências disso, a gente vê aí as vazões, por exemplo, diminuindo nas bacias do Paranaíba e do Grande. As demais regiões apresentando o mesmo padrão, né, com a manutenção do estado. As bacias do Tocantins, do Araguaia e do Xingu mostrando aqui uma manutenção de uma saturação do solo aí na casa de 90% a 100%. E essa região aqui mais próxima à costa do Nordeste apresentando armazenamento de água no solo bem seco. Então, o que a gente vê claramente aí que a região do quadrilátero dos reservatórios ainda tem uma chuva significativa nos próximos dias. Deve ajudar um pouco aí as vazões, mas nada tão significativo. E os destaques ainda ficam aqui para a bacia do Xingu, Belo Monte e Tocantins, né, que estão apresentando muita chuva. Essas chuvas vão continuar fazendo com que as vazões se elevem gradativamente.
Região Sul deve apresentar um aumento das vazões nos próximos dias, principalmente aqui na incremental Itaipu, na bacia do Paranapanema, como também nas bacias de Iguaçu do Uruguai, devido ao que? Ao retorno das chuvas sobre a região e a troca desse locacional. Para de chover em São Paulo, Minas Gerais e na Bahia, porque a alta pressão ganha um pouco mais de força. As chuvas ficam mais concentradas na região centro-sul, pegando bem ali Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, né, do centro em direção ao sul de São Paulo, e também nos estados da região sul. Por causa desse retorno dessas chuvas, a gente tem aumento do nível de reservatório, aumento do armazenamento de água no solo, entre outras coisas. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas e ainda deve apresentar aumento gradativo mais fraco das vazões nos próximos dias, até porque a bacia é muito grande. Tem uma chuva acontecendo muito boa na região centro-norte da Bolívia, que essa chuva vai chegar na região do Rio Madeira. E olhando bem o que os modelos do ONS mostram, né, os três modelos eles estão concordando no locacional de chuva, mais aqui na região centro-sul do país, mas eles já começam a mostrar, né, o avanço desse sistema e já começa a mostrar que uma chuva atuando, principalmente o SMWF e o GEFS atuando mais também aqui na região central de Minas e caminhando aos poucos para o norte. Então o que a gente vai ver nos próximos dias é essa chuva na região centro-sul começar a diminuir, porém é um avanço da chuva aqui sobre os estados de Minas Gerais e da Bahia. As demais regiões do país, né, principalmente aqui essa região norte, eu não falo muito porque está mantendo essa perspectiva de chuvas, até porque a ZECIT está ajudando a organizar a convecção aqui entre o Pará e o Piauí, por exemplo, chegando a atuar um pouco entre Ceará e Rio Grande do Norte. Mas essa região mais ao norte, realmente, com chuvas bem distribuídas, é o que deve se manter aí ao longo do mês de março. Acredito, pelo menos, que nesses primeiros 15 dias tenhamos a manutenção desse estado. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.